E atendendo pedidos, eis os melhores de 2022. Eu não li tudo o que eu queria, mas também se eu quisesse ler, eu acabaria esse vídeo em 2034, sei lá. E galera, é uma lista pessoal minha, tá? Eu gosto de misturar quadrinho nacional, quadrinho independente, com quadrinho cult, com quadrinho de super-herói. Eu acho que cada um tem uma expectativa certa pra tu ler e cada um consegue brilhar dentro do seu próprio gênero. Também é legal de dizer que dois quadrinhos muito bons não entram na minha lista porque eu os li em anos anteriores. É o caso do Um Fim de Semana Ruim, que saiu pela editora Mino, quadrinho do Brubaker com Sean Phillips, excelente HQ. E Monstros do Barry Windsor Smith, o último trabalho da lenda, eu também acabei lendo em 2021. Em 21º lugar, Noir, da editora Figura. Aqui a dupla de Torpedo se reúne para contar 23 histórias curtas, algumas que se levam mais a sério do que outras, mas galera, a metade que se leva a sério é um absurdo. São histórias rápidas, com finais surpreendentes, divertidas, empolgantes. Tu não consegue parar de ler esse gibi. Não é um quadrinho que chega a ter uma temática, mas ele tem muitas histórias no ar, faroeste, histórias lá da Era das Cavernas. São dois caras que são monstros dos quadrinhos se divertindo, basicamente. Agora um quadrinho nacional. Em Fuga, do Lelis, quadrinho que foi publicado pela Script e saiu simultaneamente com a Europa. Todo brasileiro é apaixonado pelo Lelis, pelo trabalho que ele fez no Popeye, que é um absurdo, só que lá ele não é o roteirista. E eu realmente não conhecia o trabalho do Lelis escrevendo. Cara, que coisa linda. Essa HQ é uma homenagem ao cinema clássico de humor, então tu tem referências, por exemplo, ao Gordo e o Magro, mas ao mesmo tempo é uma grande ode ao poder da leitura e aos lugares incomuns que a leitura pode nos levar. Ao mesmo tempo, a experiência de ler em Fuga é muito divertida para o leitor, porque tu tem cães fugindo da carrocinha, que seria a trama central, mas ao mesmo tempo o Lelis vai desenvolvendo microcosmos ao longo do cenário e tu vai acompanhando pequenas tramas improváveis que vão se juntando e criando situações mais absurdas e divertidas. 19º lugar, Coringa da Panini. Que quadrinho perturbador. Esse aqui é o maior clickbait do ano passado. Não é o Coringa que protagoniza a história. Na verdade é um Gordon aposentado e traumatizado pelo Coringa. Tem vários momentos, por exemplo, onde a piada mortal é retomada. É um gibi noir de investigação, narração em off. Eu já esperava que isso aqui ia ser legal, porque é o James Tynion escrevendo. Mas eu não esperava que ia ser tão legal assim. Em 18º lugar, Franjinha Contato, uma gráfica MSP do Vitor Cafage, que me surpreendeu. Que gibi maravilhoso. A gente tem o Franjinha tentando se encontrar, tentando entender o lugar da ciência na vida dele, o seu lugar no mundo, quando ele é... É difícil de falar desse quadrinho sem soltar spoiler. Eu tenho que te pedir também pra tu não folhá-lo quando for ler. Digo assim, do nada, assim, abrir ele no meio, porque pode estragar muito a diversão desse gibi. É aquele tipo de história que quando chega no final, tu volta para ler do começo para ver se tu pegou todas as pistas e entendeu a grande resolução de tudo. O Novo Monstro do Pântano, do Ran V e do Mike Perkins. Vamos lá, todo mundo tá com saudades do Alan Moore, desde lá dos anos 80, com a fase dele no Monstro do Pântano. E eu acho que esse quadrinho ele acaba sendo também uma homenagem ao que o Alan Moore fez, mas ele também anda com as próprias pernas. A gente conhece o Levi, que é o Novo Monstro do Pântano. Ele é um indiano que hoje vive nos Estados Unidos, mas ele ainda não conseguiu, vamos dizer assim, aceitar as suas raízes. Então, enquanto ele está tentando encontrar o seu próprio espaço, essa dúvida acaba se manifestando como uma monstruosidade, que é a ideia do gênero body horror, né? São mudanças no corpo para representar mudanças psicológicas. E nada como o Monstro do Pântano para representar a necessidade da gente se transformar, de aceitar o novo, de evoluir para algo diferente. Então, dependendo do momento da vida que tu tiver, quando tu for ler esse quadrinho, ele pode ser muito simbólico para ti. 16º lugar, com Gilles Ramesh, publicado pela Veneta. Alejandro Jodorowsky tem uma mente perturbada. E o desenhista Durandur tem uma mente mais perturbada ainda porque ele aceitou desenhar esse negócio. Não existe nada mais escroto que esse gibi em 2022. Galera, eu leio muita coisa escrota, tá? Então eu sei do que eu tô falando. Que gibi perturbador, me deu ânsia de vômito lendo. É sobre um detetive particular que resolve casos... Ele é um detetive escroto resolvendo casos de gente que é um lixo babaca no mundo que é um cocô, com toques de surrealismo. Cara, que negócio legal. A Veneta, eu gosto da curadoria da Veneta. Os caras têm coragem de publicar umas paradas muito underground, assim. 15º lugar com Juan Solo, da Conrad. Novamente o Jodorowsky falando de polêmica, só que agora com o Jorge Bess.
Outro quadrinho muito subversivo, e nesse caso ele é subversivo porque ele vai falar de um tema como religião, então ele já abre com Han Solo, que é um novo Messias. Ele está justamente no papel de Jesus Cristo, e a gente vai ver então a jornada desse personagem desde quando ele nasceu, e ele nasceu no meio do lixo, e como qualquer obra do Jodorowsky, não é uma leitura tão simples, ele tem camadas, sabe? Ao mesmo tempo que a gente está vendo uma história cheia de violência, e sobre um personagem que não tem escrúpulo nenhum, tu tem um plano de fundo por trás. E para terminar, a trilogia dos gibis escrotos de 2022, Roses and Guns, do Thiago Ossos Tortos e do Gabriel Arraes. Olha a trama desse gibi. A gente tem um jovem policial que recebe uma arma, que é uma herança do pai, que também era policial, e essa arma é roubada por uma prostituta. Isso desemboca em 1 milhão de cenas improváveis de tramas. Cara, tem uma piada com alto amor nesse gibi, que em vez de dar risada alto, chorar de rir, eu tive que encontrar o Gabriel em evento e perguntar, ele falou que o negócio é de verdade, que aconteceu. É um gibi underground de raiz que vai tocar em muito tema pesado, como violência policial, corrupção, preconceito. Não tem como não colocar Juan Giménez em lista de melhores do ano. E aqui ele vai junto com o Ricardo Barreiro contar a história de Cidade, que foi publicada pela Comic Zone. Nessa história a gente conhece o Jean, que é um cara desmotivado com a vida, que se perde no meio da cidade e vai parar literalmente na cidade, que é uma mistura de referências a cinema, literatura, onde nada faz muito sentido. É uma parada que lembra Caverna do Dragão, com várias histórias curtas, com comentários sociais por trás. É o tipo de gibi hardcore que eu leria pro resto da minha vida. Balada para Sophie, quadrinho publicado pela editora Pipoca Nanquim. Ele chegou a ganhar vídeo próprio aqui no canal, de tanto que eu gostei. E eu acho que é um quadrinho que fala muito sobre rivalidade, sabe? O quanto um rival na tua existência pode te destruir ou pode te ajudar a sair do lugar. Aqui o Felipe Melo e o Rua Cávia vão contar a história de um músico rabugento que vai narrar a sua história para uma repórter. E a partir disso a gente vai descobrir a fórmula do sucesso e a fórmula do fracasso. Se fosse para dar um prêmio de melhor roteiro do ano, eu acho que vai para Balada de Sophie. Vamos falar de amor? Mais especificamente sobre Um Oceano de Amor, da editora Nemo. Eis o quadrinho mudo que mais falou em 2022. Eu acho que o tema central dessa HQ é o luxo, a modernidade versus uma vida simples baseada em coisas simples, mas que simbolicamente são muito relevantes, como o amor entre duas pessoas. Então a pergunta que fica é, o que tu precisa para ser feliz? Vamos falar de A Coisa, do Orlandelli, quadrinho independente? Que gibi maravilhoso. Essa é outra daquelas publicações que, dependendo do momento da vida que tu estiver, se tu ler, vai acabar contigo no bom sentido, vai te ajudar, vai te fazer superar algo muito ruim. Porque aqui na trama a gente tem um personagem que tá vendo a coisa, que é literalmente esse bicho preto que tá acompanhando esse bonequinho aqui na capa. Então, se aconteceu com Adalberto, pode acontecer com qualquer um de nós. Eu acho que o Orlandelli fala muito bem sobre essa temática de ter alguma coisa nos incomodando, como a gente se livra dessa coisa, como a gente lida com ela, qual o resultado final dessa dor. E em nono lugar a gente tem o Conan da Glenar, publicado pelo Pipoca Nanquim. Então esse quadrinho entrou na lista por conta de uma das histórias que tem nesse primeiro encadernado, que é a Filha do Gigante de Gelo. É uma história bem controversa do Conan, tem polêmicas por trás, a forma bárbara que o personagem age durante a história, e eu não esperava que o quadrinho seria, primeiro, mais pesado que o conto original do Robert T. Howard, e principalmente mais empolgante, mais interessante. Basicamente, o Robin Rich, ele melhorou um clássico. Cara, e as cenas de batalha são um absurdo. A presença física do Conan, como ele chega, como ele apavora os adversários. Chegou num ponto da minha leitura que eu consegui ouvir uma trilha sonora. Agora um quadrinho que eu não tenho aqui, mas que sai esse ano pela Panini no Brasil, que é o Charada Um Dia Ruim. Basicamente a DC resolveu criar piadas mortais com todos os personagens possíveis. E o primeiro deles é o Charada, escrito pelo Tom King e desenhado pelo Mitch Gerads. E galera, que absurdo de quadrinho. O Charada, eu pelo menos, eu não sei quanto a vocês, mas dificilmente eu levava a sério o Charada. Porque ele parece que ele é o cara da zoeira, né? Pô, em vez dele cometer um crime, ele brinca com charadas. Só que nas mãos do Tom King, o Charada vira o pior serial killer do universo DC. E especificamente nesse quadrinho, ele resolve parar de brincar. Tu imagina, um cara com intelecto do nível do Charada se levando a sério. O Batman, ele não tem o que fazer no gibi, porque o cara é um monstro. E a história começa justamente com o nosso querido Edward Nygma matando alguém na rua do nada e se entregando pra polícia. Ele mata um cara, se entrega e fala que quer conversar com o Batman. O quadrinho também acaba sendo um comentário sobre paternidade tóxica, o quanto as expectativas dos pais podem acabar com a criação e com o desenvolvimento de uma criança, assim, é muito bom o gibi. Em sétimo lugar, um quadrinho que ainda está em pré-venda aqui no Brasil, que é As Muitas Mortes de Laila Starr, que sai pela Devir. O Felipe Andrade e o Ran V,
eles me fizeram refletir sobre a minha existência como não acontecia há muito tempo. Me lembrou um pouco Day Tripper. Aqui na trama, a gente tem a morte sendo demitida porque agora a humanidade está para descobrir a imortalidade. E agora então ela tem que viver uma vida terrena. Cara, que gibi absurdo. Poucas coisas me fizeram refletir tanto sobre a minha passagem aqui na Terra. Em sexto lugar, um quadrinho da Darkseid que é o Ed Gein. Basicamente, a biografia do serial killer primordial. O cara que inspirou Psicose, Massacre da Serra Elétrica, Halloween. Mas o legal aqui é que não basta ter uma história interessante de serial killer pra contar. E essa história é muito bizarra. Mas tu tem que saber como apresentar isso pro leitor e deixar tudo mais interessante. É exatamente isso que o Harold Sketcher e o Eric Powell vão fazer nessa trama. O roteiro é muito completo, ele cobre fatos, boatos, tudo de bizarro que aconteceu. É aquela leitura que depois tu para e pensa, ok, a realidade ela é muito mais empolgante do que a ficção. E em quinto lugar, Low, quadrinho da Image publicado pela Devir, onde o Greg Tokine e o Rick Remender vão contar uma história onde o sol ficou quente demais e a humanidade teve que ir pro oceano. Esse é um sci-fi que usa esse tipo de trama de futuro pós-apocalíptico para falar sobre esperança, sobre quando tudo tá com cara que vai dar errado, não tem nada que possa te sustentar. Todo o texto poético do Rick Remender combina muito com o desenho do Greg Tokine, que é muito criativo para criar cenários bizarros, tecnologia, civilizações. Quarto lugar, com A Origem, publicada pela Comic Zone. Vamos lá. Esse ganhou o Oscar de quadrinho mais inventivo. O Marc-Antoine Mathieu, eu acho que é assim que se pronuncia, o cara é simplesmente um gênio. Aqui a gente vai conhecer o Julius, que ele trabalha no Ministério do Humor, e do nada ele recebe uma página de quadrinho que é uma página com a vida dele. É um gibi surrealista que brinca muito com a linguagem de quadrinhos. Em terceiro lugar, Como Antes, o famoso Come Prima do Alfred, publicado pela Devir. Dois irmãos com visões diferentes de mundo entram num road movie para levar as cinzas do seu pai para a Itália. O quadrinho é uma grande lavação de roupa suja. Se tu já teve algum problema com algum parente, tu vai te identificar. Eu acho que é um dos gibis mais poderosos que eu li em 2022. Quase chorei em algumas partes, é um gibi muito bonito. E ao mesmo tempo ele tem todo um plano de fundo sobre guerra, com silêncios entre os dois irmãos que falam muito mais do que qualquer balão. Eu acho que principalmente é um quadrinho sobre o perigo de tomar a decisão mais fácil. Em segundo lugar, Criminal, Noite de Azar, do Brubaker e do Sean Phillips, publicado pela Mina. Ok, era inevitável que Sean Phillips e Brubaker iam entrar em lista de melhores do ano. Mas esse gibi, ele é muito mais legal ainda do que eu imaginava. Aqui a gente vai conhecer um pouco mais da vida do Jacob, que é o falsificador. Lá do primeiro volume de Criminal, a gente descobre o quanto ele perdeu, sabe, como a vida dele tá um lixo, até o ponto onde ele conhece uma dama fatal e acaba sendo obrigado a voltar pro mundo do crime. Sério, que quadrinho absurdo, é uma reviravolta melhor que a outra. Eu gosto que ele acaba sendo um pouco uma metalinguagem, porque o Jacob, ele é quadrinista, né, ele tem uma tira no jornal, e o Brubaker, ele é um especialista em te fazer se apegar aos personagens, sabe? Rapidinho, tu já tá fã do Jacob, tu já tá penalizado com toda a situação dele, tipo, o cara mal consegue andar. Sério, que baita leitura. Em primeiro lugar, A Adoção, publicado pela editora Nemo. Esse aqui é o primeiro lugar, mas ele é o primeiro lugar com muita folga. Assim, tipo, muito longe dos outros quadrinhos. Eu consegui chorar 2 vezes lendo A Adoção. A primeira vez porque eu não conhecia a história, e a segunda vez quando eu tive que reler por conta do clube de leitura do canal. Eu chorei de novo, já sabendo o que ia acontecer, cara, isso nunca aconteceu comigo. Aqui a gente vai conhecer a história de uma órfã peruana de 4 anos que acaba sendo adotada por uma família francesa. Aparentemente é uma história previsível, sabe? Ok, tem um velhinho que não consegue gostar da guriazinha, e aí tu acha que é uma história bem simples. Tanto é que aqui na contracapa, ó, tem a menininha já se dando bem com o velhinho, então basicamente a trama parece que não vai surpreender muito, mas ela surpreende de formas inacreditáveis. Primeiro, a primeira virada do quadrinho, né, quando ele chega exatamente na metade, o que o Zidru faz no roteiro é de destruir o teu coração. Mas a viravolta do final, ela te derruba. Não tem o que fazer. Basicamente, o roteiro te leva para um lado e de repente tu descobre que a história era sobre outra coisa. Deveria ser sobre outra coisa desde o começo. Tá, vamos lá, agora é o teu momento. Qual é o teu top 3 de 2022? Como eu falei no começo do vídeo, eu queria ter lido mais, mas ainda assim eu gostei muito da lista. Eu acho que deu pra colocar, é uma lista bem variada, com vários temas, com quadrinho emocionante, com quadrinho massa velho. Lembrando que esse vídeo não é um jabá nem nada, é uma lista sincera de um leitor, como vocês. Mas de qualquer forma, os quadrinhos que eu comentei estão aqui na descrição do vídeo, tá? Inclusive os independentes, então se tu quiser clicar pelo link, eu te agradeço muito, tá? Ajuda demais. E até breve, tá? Tchau, tchau.